está dando início a mais uma das nossas entrevistas, da série de entrevistas que a gente está realizando com profissionais, colegas, amigos, expoentes no mercado, que a gente tem talvez aí a honra de ter como amigos. E no dia de hoje a gente tem então o Dr. Carlos de Carvalho, que para mim é uma referência, palestrante internacional, uma pessoa ímpar com relação aos seus amigos e seus colegas. Isso a gente não precisa nem estar no mérito, logicamente, dos seus pacientes, dos seus clientes, mas eu, em especial, com relação à amizade e carinho que eu tenho por ele, eu fico muito feliz, tá, Carlos, de poder contar com a tua participação aqui hoje. Então, já de antemão, eu já queria te agradecer pela essa participação. Tão de pronto, tu já respondeu e falou, poxa, a gente tem a obrigação de contribuir, dividir as informações com esse pessoal que está aí ou na dúvida, na última fase aí da odontologia, ou, logicamente, quem está no início da sua carreira. Então, assim, olha, de ti eu só tenho que agradecer, e, logicamente, muito pela tua participação, tá, Carlos? Obrigado, Jean. Então, o que a gente talvez queria fazer hoje, Carlos, é talvez saber um pouquinho da tua história, tá? Saber hoje que você é um cara que é bem sucedido, logicamente a gente sabe que todo mundo tem problema no seu dia a dia, mas tentar puxar um pouquinho pela memória e aí fazer quase um déjà vu, né, do início da tua carreira, tá? Talvez até um pouquinho antes a gente conversar sobre isso, das coisas talvez, ou do principal motivo que te motivou a ser dentista. Porque a gente tem aquela fase lá da adolescência, ou talvez saindo do colégio que vai fazer o último ano, o que vai querer ser quando crescer e assim por diante. Então, essa primeira pergunta, talvez, que eu queria te fazer, qual foi o teu principal motivo? O que te inspirou a ser dentista? Legal, Jean. Obrigado pela oportunidade. Eu falo que falar é meio que um ofício meu, e citando a minha professora, a minha orientadora de doutorado, eu falo que ninguém quer a palavra, mas quando pega, ninguém quer largar. Eu sou mais ou menos assim. Gosto de falar, gosto de compartilhar. Eu acho que, com o tempo, eu descobri que eu tinha essa habilidade de transformar conhecimento em palavra, e isso é um dom que me deu, que surgiu, e isso é bem interessante, assim, já começar a iniciar. Quando você mencionou que eu era um palestrante internacional, eu era gago de não conseguir falar, assim. E falar nome próprio, para mim, era um pesadelo, porque, graças à nossa língua latina, existem inúmeros sinônimos, né? E só que para nome próprio não tem. Então, era difícil para mim, era muito difícil. E isso me traumatizou, eu falar em público. Eu não tinha... Quando era aqueles micro seminários assim, era um pânico de parar, de não conseguir encarar as pessoas. E eu lembro como se fosse hoje, durante a especialização, a minha orientadora chegou para mim numa quinta-feira e ela falou comigo, Carlos, amanhã você vai apresentar uma aula de cimento de ionômero de vidro para a sua turma de especialização. E todo mundo pergunta, Carlos, e como é que você curou a sua gagueira? Aí eu falo, lá em Bauru a gente falava, quando a água bate na bunda, a gente tem que nadar. Foi a necessidade. E então eu vejo, Jean, que a minha vida ela foi muito pautada pela necessidade, sabe? Não tem como você planejar com 16, 17 anos como que vai ser a sua carreira, entendeu? Tudo iniciou, meu pai é médico, meu pai é neurocirurgião, fez residência com o professor Paulo Niemeyer, irmão do Oscar Niemeyer. Meu pai é um gênio, um cirurgião, um neurocirurgião de renome internacional. Isso há, 50 anos atrás, 60 anos atrás, ele tinha influência internacional, ele foi para a Universidade de Colômbia fazer parte da residência dele, e lógico que eu queria ser que nem meu pai. Claro, a sequência natural. Você quer ser que nem seu pai. E sim, eu passei em medicina com 17 anos de idade, e só que o meu gene é igual ao do meu pai, entendeu? Então eu criei uma certa rivalidade com ele, e nesse meio tempo eu falei, peraí,
ou eu mantenho o meu relacionamento dentro de casa, ou eu vou brigar muito com meu pai durante toda a faculdade e durante toda a carreira. Olha só. E Não, a eu tua primeira formação, a primeira coisa que foi fazer foi a medicina. Isso, com 17 anos. E com 18 eu larguei. E meu pai, diante de toda a vontade dele de me manter, porque hoje, depois de, sabe, 22 anos, eu percebo que a boa vontade dele se resumiu, e a boa vontade dele de entender o tanto que ele poderia me ajudar na minha carreira médica, ele resumiu num simples bateu nas minhas costas e falou: se você não for ser médico, você nunca vai ser ninguém na sua vida. E isso, depois de anos de terapia, eu vim a entender que era aquele suspiro de um pai chegando para um filho e falando: cara, eu posso te ajudar demais. E quando eu volto com os meus 19 anos, e depois de anos de terapia, eu entendi que era o meu suspiro, tipo assim, eu quero ter orgulho de mim. Eu não tinha como. Se você falar, não ser espírito, talvez, de alguém, né? Mas isso assim, se você me perguntar, isso foi consciente, Carlos? Claro que não. Claro que não. Quando alguém me pergunta assim, fizeram uma entrevista comigo e perguntaram: Carlos, e essa habilidade manual que você tem, e esse descortino em palco, eu acabei de falar para quase 3 mil pessoas, eu junto com meu sócio do Rio, meu irmão, meu maior exemplo na odontologia, doutor Renato Treza, nós falamos para quase 3 mil pessoas. Aqui da nossa série de entrevistas, tá? Eu falo que ele é melhor em mim, melhor do que eu em tudo. De onde que vem isso? Cara, vem da necessidade. E citando o Charles Darwin, ele fala que quem sobrevive é que tem maior capacidade de se adaptar. E eu fui assim, cara. É uma coisa, é uma sucessão de fatos que você tem que processar de modo mais inteligente possível, com as ferramentas de descortino de vida que você tem naquele momento. Você vai errar demais, eu errei demais, escolhi uma especialidade que não era a melhor, mas era melhor na época para mim, e é uma sucessão de fatos que você tem que saber lidar, e, cara, não tem receita, você... Eu falo assim, se eu tivesse... Mas e até, vamos por assim, ele argumentou quase que com relação a essa tua escolha, dessa tua profissão, foi muito mais para também ter a tua luz ao sol, já que teu pai já era uma pessoa tão... Jean, mas, cara, não era consciente. Eu quero dizer que não era consciente. Era algo que, naquela conversa de pai e filho, eu me irritei, ele é um gênio. Meu pai e meu irmão também é médico, ele é radiologista, meu pai tem um hospital hoje. Meu pai é um gênio, então é uma pessoa que ele sabe muito, de tudo, de tudo. Se meu pai quiser, ele levanta um prédio, ele sabe muito. E eu tinha essa rivalidade, porque aí você trazia alguma coisa para casa, chegava uma neuroanatomia, você queria discutir com ele, aí não dava certo, e não ia dar certo, entendeu? Mas foi assim, cara, a odontologia surgiu... Mas para quem te conhece como eu te conheço, e agora te ouvindo falar isso, que é algo tão íntimo e tão pessoal, é verdade. Ficou tão mais fácil de te entender e saber quem você é, Carlos, porque assim, ó, tu se inscreveu literalmente, tá? Uma das coisas que eu aprendi de Meriti é o quanto que tu consegue associar, o que às vezes a gente tenta deixar um pouco em campos diferentes, a prática da teoria, e tu consegue com muita facilidade juntar eles, entendeu? Então, assim, e até para talvez te dar um exemplo das coisas que a gente acabou fazendo, até talvez um comentário que o Jonas faria, talvez vou até antecipar um pouquinho, que é tão engraçado os motivos que levam as pessoas em casa, ou ali nessa fase de escolher a sua profissão, que é, vamos lá, amor à profissão, ter habilidades manuais, entendeu? São coisas assim que cada um tem o seu motivo, entendeu? E a gente fez um questionário grande, recebeu uma centena de respostas, mas ao mesmo tempo elas vão norteando muito dentro das mesmas, entendeu? E até porque amor à profissão, dedicação, querer ajudar o próximo, habilidades manuais, que nem eu comentei, e o teu caso, de novo, do que a gente tem conversado com os outros que a gente conversou agora nessas nossas entrevistas, o teu, de novo, é uma situação até um pouco diferente já, entendeu? Para mim, é muito bacana saber isso de ti. Para mim, Jean,
a fase de escolha da profissão ela é muito tenra, assim, sabe? Ela é muito tenra. Com todo carinho, assim, beira a impossibilidade de você, de algum modo, saber o que é necessário na odontologia, entendeu? Porque a odontologia é uma profissão tão complexa, que você só ter uma das prerrogativas, ou das habilidades, eu digo habilidades de alguma das habilidades para se fazer odontologia, cara, eu te falo que hoje, com 17 anos de formado, a habilidade de falar, a habilidade de olhar no olho, a habilidade de convencer, de ser líder, ela é fundamental. Algumas são essenciais, mas o fundamento de você convencer, e você consegue convencer quando você se sente capaz de solucionar o caso clínico, aí que vem a segurança da sua habilidade manual, da sua ciência. Você tem a segurança de que você está fazendo o melhor para aquele ser humano. Você tem a segurança que a sua equipe é capaz de fazer isso. Isso é você juntar todos esses fatores, colocar numa caixinha e falar, eu sou um bom profissional. Em cima disso, você tem uma máxima, que você tem duas opções na vida. Ou você gosta de gente porque você é gente, ou você gosta de gente porque você é inteligente. Então, não adianta você entrar numa profissão onde que você vai lidar. O mínimo que você vai lidar é com problema dentário. Isso é commodity. É o mínimo. Se você não entender que você tem que ir na sala de espera, pegar aquela senhora, sentar ela ao seu lado, o marido dela que vem acompanhar ela, que a única função na vida do marido dela é acompanhar a esposa que vive uma do lado do outro durante 50 anos de idade, e a coisa mais preciosa no mundo é aquela senhorinha que eu atendi hoje de manhã. Se ele não entende que um dentista com 40 anos de idade, metade da idade dele, vai atender o cônjuge dele, que passou 50 anos ao lado dele, com o mesmo amor que ele tem por ela, ele não vai deixar eu botar a mão na boca da esposa dele. Entendeu? Então são coisas que se você tem o valor na odontologia de gostar de gente, você já está com 50% do caminho certo. E gostar de gente é gostar do seu paciente, do seu funcionário, da sua gerente, dos seus colegas de profissão, da sua contadora, de todo mundo. Respeitar todo mundo, sabe? Eu acho que tem uma máxima na vida que, às vezes, eu estava escutando um filósofo falar, que estava elogiando muito, e ele virou e falou assim, é engraçado, né? Porque você não controla a imagem que as pessoas têm de você. Você não consegue controlar. Você fala, cara, por isso que tem uns problemas existenciais, que as pessoas falam uma coisa que você fala, cara, eu não sou aquilo que você está falando que eu sou. Mas você já é voto perdido, porque a pessoa olha e fala, você é isso. Entendeu? E eu escuto de todo mundo chegar para mim e falar, cara, você é muito humilde. Eu falei, cara, verdade, eu não acho que eu sou isso. Mas se você está falando, eu aceito. Mas, e ele chegou assim, no final, ele falou, cara, ele virou e falou assim, você sabe o que é humildade? Humildade é você saber que você é bom. E eu falei, eu sou muito bom no que eu me proponho a fazer. Pode ser tudo. Pode ser tudo. Mas todo mundo é melhor do que você em alguma coisa. Então, se a gente tem essa máxima, para quem está entrando na odontologia, de que seja humilde, seja o melhor naquilo que você se propõe, mas entenda que inúmeras pessoas vão passar na sua vida para contribuir para você, e você tem que ser inteligente o bastante para absorver aquilo dos dois modos. E aqui, Jean, vem algo que eu estou falando demais, cara. É o seguinte, existe o professor, e eu sou um devedor eterno dos professores que passaram na minha vida. Eu não abro uma aula minha sem agradecer os meus professores e sem mencionar o nome de todos os meus orientadores. Em qualquer lugar do mundo. Quer seja um curso para 10 pessoas, quer seja um congresso para 4.000. Quer seja em Mossoró, quer seja em Harvard. Ou quer seja na NYU. Ou quer seja no American Academy of Cosmetic Dentistry. Todos eu menciono o nome de quem me formou. Mas existem professores que me ensinaram algo que às vezes é até mais valioso. E eu vou chocar vocês.
o que não sei. Esses foram os professores que me ensinaram a não fazer aquilo. E me contribuíram bastante. Então, independente daquilo, se o seu professor está te ensinando algo, você fala, cara, eu quero imitar ele, imite ele, aquele que você não concorda muito, e que provavelmente você vai entender a razão disso ao longo prazo, você vai entender o porquê que você não concorda, imite ao contrário. Não deixa um aluno esperar tanto. O aluno não tem que saber, é você que tem que ensinar. Não fala que está errado, mostra por que está errado e mostra por que você falou que está certo. Entendeu? Os porquês fazem toda a diferença, né? Os porquês, não é só, tá bom, vai embora. Não, peraí, eu vou te mostrar por que tá bom. É entrar na cabecinha do aluno e mostrar para ele o porquê que ele acertou, o porquê que ele errou. E aquele que acertou, você tem que puxar ele um pouquinho para baixo, e aquele que errou, você tem que botar um pouquinho para cima. Isso é ser professor. E vários professores passaram na minha vida que fizeram isso comigo, cara. Porque eu nunca fui bom em nada. Eu nunca fui bom em nada. Eu só fui o cara que sempre foi... Sabe quando você pega, tipo, o Pelé e você pega o Birubiru e você fala, cara, o Pelé era nato. Era nato. E o Birubiru? Era aquele cara que se esforçava tanto, que corria tanto, que batia tanto, que treinava tanto. Carregava piano. Que por insistência ele ficou bom. Entendeu? Então eu sou isso, cara. Eu não tenho um dia na minha vida que eu não leio 1 ou 2 artigos. Entendeu? Tipo, não tem um dia que eu não ponho a mão na boca de um paciente se eu estou aqui em Salvador. Não tem um dia que eu só penso odontologia, eu só vivo odontologia, é a minha família odontologia segundo, mas tá pau a pau, senão dá briga. Entendeu? Então é isso, cara. Eu sou aquele cara que foi insistente tanto, eu falei, cara, eu vou ficar bom nisso, eu vou ficar bom nisso. E eu sou um privilegiado. E ficou, né? E ficou. Cara, e eu sou um privilegiado de conviver com as pessoas. Hoje eu falo, como eu falei para você, hoje eu convivo e o meu maior patrimônio são os meus amigos, cara, que felizmente é a elite da odontologia mundial. Então, e essas pessoas que norteiam a minha profissão. Então, por isso que me mantém muito no chão, entendeu? Por isso que eu sei que elogio ou falar que tem sucesso, eu sou a prova viva que o sucesso e fracasso são os 2 maiores impostores do mundo, cara. Você tá lá embaixo, para você subir é uma tacada certa, e para você estar aqui em cima, para você cair é uma palavra mal colocada.